João 10,18 fala: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomar. Este mandamento recebi de meu Pai. Mas qual o verdadeiro significado da cruz? Quem desconhece as Escrituras Sagradas acha que é obrigado a passar por aflições e sofrimentos até carregar a cruz. Mas engana-se, pois a única cruz a ser carregada Jesus Cristo já carregou, nos libertou, nos perdoou os pecados e se crucificou por nós. Essa é a ideia que o diabo coloca em cabeças vazias, fazendo-as pensar que tem que carregar uma pesada cruz, fazendo assim com que muitos desistam pelo caminho, e o que acabam carregando mesmo é o peso que o diabo quer que carreguem. Quem comete o pecado é o do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Está lá em 1 João 3,8. O sangue derramado na cruz tem um enorme significado e poder para nos limpar de todo pecado e imundícia. E somente os que não creem possuem as imundícias do pecado. Quem comete o pecado é do diabo, o adversário, o inimigo, quem anda ao derredor, trabalhando persistentemente para o nosso mal, distribuindo sofrimentos, tristezas, mundo afora. Quando alguém aceita Jesus, é liberto, e o inimigo foge do nome de Jesus, ficando de longe, espiando, esperando que a gente abra as brechas, e com essas brechas abertas, ele chega, e vem e entra e com raiva causa mais estragos do que antes. Perdoa-lhes, disse Jesus ao Pai no momento da dolorosa crucificação e inspiração divina. Clamou ao Pai para nos perdoar, por o fazer sentir tamanha dor na terrível morte de cruz. Ele orou por nós, por mim, por você, e nos propiciou perdão. Estávamos perdidos e órfãos de Pai. Perdoa-lhes, disse Jesus ao Pai, num momento de dolorosa crucificação e inspiração divina. Clamou ao Pai para nos perdoar por o fazer sentir tamanha dor numa terrível morte de cruz. Ele orou por nós, por mim, por você, e nos propiciou perdão. Estávamos perdidos e órfãos de Pai, agonizando sem conceitos e princípios que foram perdidos lá atrás em pecado. Então eu pergunto a vocês, quem era a vítima na crucificação? Meditem sobre isso. Muitos dirão, Jesus, porque foi crucificado? Não. A vítima éramos nós, perdidos, sem paz, sendo dominados pelo inimigo, em sofrimento, entregues. Então, raciocine, medite, não busque uma cruz para carregar. Não faça nada além do que Jesus já fez, a não ser o que Ele nos pediu. Comece então aceitando como único Senhor e Salvador e viva no convívio que Ele resgatou com o nosso Pai. No momento da sua morte, o véu do templo que nos separava do nosso Pai se rasgou e voltamos a viver em comunhão com Ele, com o nosso Deus, com o nosso amado Pai, com o nosso Criador. O verdadeiro significado da cruz é a soma de tudo isso. É a libertação, é a vida em abundância em Jesus Cristo, é o retorno aos braços do Pai, é o perdão de todos os nossos pecados cometidos. A verdade da cruz está no que levou Jesus Cristo a sofrer tamanha dor para nos libertar. Ele pagou um preço pelos nossos pecados cometidos, pelas suas feridas fomos sarados. Ele sabia de todo o sofrimento pelo qual passaria e que o fim de sua missão seria com a sua morte.
que ressuscitaria ao terceiro dia, deixando bem claro que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para nos resgatar todos. Por isso disse: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar, tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Ele sabia do momento, local e forma de como tudo iria acontecer. Deixou-se prender, ser escarnecido, humilhado, cuspido e até crucificado. Se entregou de forma espontânea, voluntária, como um cordeiro, contribuindo de forma espontânea para que se cumprisse a vontade do amado Pai. E tudo isso para a nossa salvação. Ele foi o protagonista de uma morte considerada do ponto de vista legal e moral, o maior de todos os crimes e o mais hediondo desvio à justiça de todos os tempos. O próprio governador que deu a ordem confessou que Jesus não cometera crime algum. Em Lucas 23:4 diz que: e disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa nenhuma deste homem. A culpa dos judeus foi maior ainda, conforme João 19:11. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Ali crucificavam o Senhor da glória. Em 1 Coríntios 2:8 diz: a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca sacrificariam ao Senhor da glória, o seu verdadeiro rei. E eles bradavam: tiram, crucificam. Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos reis a não ser César. A história do cristão é a cruz. 1 Coríntios 1:18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Todo o Novo Testamento testifica e é tema constante da paixão vitoriosa do Filho de Deus e confirma do princípio ao fim que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, aquele que se tornou carne e que tirou o pecado do mundo. Na cruz, Deus se revelou aos homens. Ao entregar o seu Espírito, Jesus resgatou-nos o acesso direto ao Pai, nos rasgando o véu do templo, que há longos anos vedava ao homem pecador os últimos mistérios da vida e impediu de, simbolicamente, ter o seu reencontro com Deus. No rasgado véu, Deus se dá a conhecer ao homem e a cruz traz o homem para Deus, levando Deus ao homem. Na cruz, o pecador se identifica com Jesus Cristo, que se identificou com a nossa dor, com a nossa fraqueza e eliminou a nossa derrota. E passamos a necessitar de nos identificarmos com o seu sacrifício, com o seu poder e glória, tornando possível a transfusão da sua vida para a nossa vida. Ele levou consigo nosso fracasso, vergonha e miséria, deixando-nos sua força, pureza e sua paz. Mas para isso temos que ter virtudes, querer Ele em nossa vida. Pois não há redenção para o pecador sem a sua identificação com o Redentor. Não se pode traçar um arco de um círculo sem que ele seja convexo e ao mesmo tempo côncavo. Toda a verdade sobre a obra expiatória de Jesus Cristo é incompleta e sem sentido se não tivermos, nós pecadores, ciência desta mesma obra. Se o pecador não estiver em Cristo, então será tudo em vão o que ele fez em seu favor. Está aí, objetivamente, para sempre, porém sem efeito, até que o homem remido possa confessar, conforme Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Pai, agradecemos por esta oportunidade de ter estado aqui e falarmos um pouco da sua palavra, o que é muito importante para nós. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém?